E aí, galerinha, tudo bem? Então, eu resolvi dar uma parada no nosso conteúdo que a gente estava vendo em ligações químicas, né? A gente começou a falar sobre a regra do octeto e ligação iônica. Só que eu quero ver com vocês essa questão do exercício que ficou para trás, né? Porque a gente ficou um tempo sem fazer atividade, né? Só teve aula. E agora eu resolvi, então, parar para essa aula, a gente resolver aquele exercício lá de tabela periódica e propriedades periódicas, para então eu fazer uma revisão ali da regra do octeto, das ligações iônicas, para poder continuar. Beleza? Eu acho que vai ficar melhor assim para vocês vão entender melhor e a gente vai finalizando os conteúdos. Então, a gente vai começar a corrigir o exercício do dia 23/6, o do Forms e o da apostila. Então, já prepara o material aí. Vamos começar? Então, a primeira parte que a gente vai corrigir vai ser aquela atividade que eu dei no Forms sobre as propriedades periódicas dos elementos. Então, se prepara, pega o caderno, né? Anota aí as respostas, vai vendo o que você acha que errou, porque ainda dá tempo de refazer, né? Então, vamos fazendo com cuidado essas coisas, porque quanto mais vocês fazem, mais vocês vão lembrando das questões, mais vocês vão lembrando do conteúdo. Então, agora, nessa aula que eu dividi em parte 1 e parte 2, a gente vai trabalhar as questões que estão lá na atividade online do Forms. Pega o caderno, lápis, caneta e borracha, bora começar. Então, a primeira questão que aparecia lá era da Cesgran-Hill, que é uma universidade que tem muita questão que a gente trabalha, que são bem importantes. E ele está falando o seguinte, ele está pedindo para você considerar um grupo ou família na tabela periódica e o que a gente pode afirmar em relação ao raio atômico. Então, a gente vai analisar por grupo. Então, vamos supor aqui um grupo qualquer, o grupo 2A. Então, a gente tem que analisar o que acontece nessa família com o raio atômico. E aí, a gente vai vendo cada questão, belezinha? Então, na letra A, ele está falando que o raio atômico na família ou no grupo aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Então, vamos lembrar o que é o raio atômico. Porque o raio atômico ele tem essa propriedade aqui. Ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Por que ele cresce de cima para baixo? Porque quanto mais para baixo o elemento estiver, mais elétrons ele tem. Então, quer dizer que ele tem mais camadas ao redor dele. Então, quanto mais camadas aquele elemento tiver... Opa, fiz baguncinha. Vamos apagar. Então, quanto mais camadas aquele elemento tiver, maior vai ser o raio atômico, porque cada camada tem uma quantidade de elétrons que suporta. Então, quando vai descendo a flechinha lá do raio atômico, ela está indicando que o elemento que está lá embaixo, que tem o maior número atômico, também é o elemento que tem o maior raio. Então, a gente tem que cuidar aí. Então, para mim, essa letra A já estaria correta, né? Então, é o raio atômico em um grupo, em uma coluna, ele sempre aumenta de cima para baixo. Quer dizer que ele vai aumentando de acordo com o aumento do número atômico. Se vocês pegarem a tabela, peguem a tabela periódica de vocês e vamos acompanhando aqui. Se vocês pegarem a tabela agora, vocês vão ver ali, ó. A gente começa com o hidrogênio, número atômico 1, e aí nós vamos para o lítio, número atômico 3, sódio 11. Você viu? Ele vai aumentando de cima para baixo. Então, quanto mais para baixo estiver o elemento, maior a quantidade de elétrons, maior a quantidade de camadas, maior o raio atômico. Ok? Então, para essa questão, a letra A é a correta. Vamos para a próxima? A próxima era a questão 3, pediu para você se basear nessa tabela que tinha lá no exercício para responder as questões A a H. Então, tudo é relacionado às propriedades periódicas também. Vamos lá. Então, a gente está com a tabelinha aqui e eu coloquei as iniciais aqui das propriedades periódicas, né? Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo, eu tenho um aumento do raio atômico e um aumento da eletropositividade.
né? Então, os elementos que estiverem mais para a esquerda, mais para baixo, são os elementos que têm maior eletropositividade e maior raio atômico. Agora, aqueles elementos que estão mais para a direita e mais para cima, que vão da esquerda para a direita e de baixo para cima, eles têm maior afinidade eletrônica, eles têm maior eletronegatividade e eles têm maior energia de ionização. Vamos começar com as questões e aí a gente vai relembrando tudo isso aqui. Então, a primeira questão, ele quer saber qual que é o halogênio de menor raio. Então, a gente tem que lembrar dos halogênios, né? A gente tem, das famílias, a gente tem aqui, ó, tirando o hidrogênio, a gente tem os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. O halogênio de menor raio, então a gente tem que considerar essa família aqui, né? O raio atômico, como ele cresce de cima para baixo, tem que ser o elemento dessa família que está mais para cima, porque ele quer o de menor raio. E aí vai ter que ser o flúor, entendeu? É sempre ao contrário quando ele pede o de menor alguma coisa, é o contrário daquilo que eu estou vendo da propriedade. Se o raio atômico ele cresce de cima para baixo, então o que tem menor raio vai estar mais acima. É onde está o menor raio. Vamos para o próximo. Letra B. Ele quer saber o calcogênio de maior raio. Calcogênio é essa família aqui, ó, onde tem o oxigênio iniciando aqui. O que tem o maior raio, a propriedade do raio atômico, ela cresce de cima para baixo. Então, o que estiver mais embaixo é o que vai ter o maior raio. E a gente está falando em consideração a essa tabela de exercício, né? Claro que tem mais elementos para baixo, não estamos falando de todos, mas é para a gente relacionar a esses que estão na tabela. Próximo, ele quer saber o alcalino terroso de maior raio. Alcalino terroso é essa família aqui, ó, família 2A, ok? O que tem maior raio vai ter que estar lá no final dessa família. Então, o elemento de maior raio dos alcalinos terrosos é o rádio. Vai anotando aí para depois conferir lá na tua atividade. E aí nós vamos para a letra D. Ele quer saber o elemento da tabela toda, que é o elemento de maior raio. Então, se o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, ele tem que estar lá na primeira coluna, ele tem que estar mais à esquerda. E como ele cresce de cima para baixo, ele tem que estar lá no finalzinho da nossa tabela. Então, o elemento de maior raio da tabela periódica é o frâncio. Ele que está mais para baixo é ele que está mais para a esquerda. Próxima questão, ele está pedindo o elemento da tabela toda de menor raio. Se a gente sabe que o raio fica todo para a esquerda, todo para baixo, de maior raio, o de menor vai ter que ser totalmente contrário, tem que ser totalmente para a direita, bem para cima. Então, o elemento de menor raio da tabela é o hélio, lá dos gases nobres, porque ele tem que estar exatamente ao contrário da propriedade periódica que ele está solicitando. Ok? Então, anota aí que o hélio é o elemento de menor raio da tabela periódica. Vamos para o próximo. F, o elemento de maior energia de ionização. A energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. As setas verdes estão indicando isso, estão indicando a energia de ionização. Então, se eu quero o elemento de maior energia de ionização, ele tem que estar mais para a direita, mais para cima. E aí vai ser o hélio novamente. Ah, mas eu considero os gases nobres? Considera. Quando a gente estiver falando de raio atômico e energia de ionização, eu considero os gases nobres. Somente para eletropositividade, eletroafinidade e eletronegatividade eu não vou considerar os gases nobres aqui, ok? Então, o hélio é o elemento de maior energia de ionização, porque está mais para a direita, mais para cima da tabela. Letra G, ele quer saber o elemento da tabela total de menor energia de ionização.
Então, se eu sei que quando tem maior energia de ionização está toda para a direita, toda para cima, então tem que ser exatamente o contrário. Então, vai ter que estar mais para a esquerda, mais para baixo. Então, vai ser o frâncio, o elemento de menor energia de ionização. Ok? Pegaram o jeitinho? Próximo, letra H. Dos elementos do segundo período, o que apresenta o maior raio. Então, a gente vai ter que selecionar só a galera que está no 1, 2. Então, esse aqui é o segundo período. E ele falou que tem que apresentar o maior raio. O maior raio não está aqui indicando pela flecha que tem que ficar mais à esquerda. Então, com certeza vai ser o lítio, que estiver mais para a esquerda, porque a gente está indicando ali somente do segundo período, ok? Então, aquele elemento que estiver mais à esquerda no segundo período vai apresentar o maior raio atômico. E acho que é o... Acabamos. Agora vamos para a questão 4. Em relação à eletronegatividade, a alternativa verdadeira é... O que a gente tem que lembrar de eletronegatividade? Que ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, eu tenho que considerar os elementos que estão mais à direita, mais para cima, como os mais eletronegativos. E a gente vai vendo aí as alternativas. Letra A. Os metais, em geral, são os elementos mais eletronegativos. Os metais, eles estão do lado esquerdo da tabela. Então, eles são os menos eletronegativos. Isso aqui está totalmente errado. Letra B. Os elementos que apresentam os maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos. De novo, os metais alcalinos é esse grupo aqui, ó, tirando o hidrogênio. Ele está mais à esquerda da tabela. Então, os eletronegativos eles ficam mais para a direita. É isso que a seta está me dizendo. Então, eu vou ter que desconsiderar isso aqui também. Letra C, os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica. Exatamente isso, olha as setas. Elas vão da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, na parte superior, eu tenho os elementos mais eletronegativos. Vamos ver o D? Os gases nobres são estáveis devido à sua alta eletronegatividade. Os gases nobres são estáveis devido à quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, que é uma camada completa, com 8 elétrons. Por isso que eles são estáveis, e não por causa da sua propriedade periódica. E letra E, os elementos de transição são os elementos com os mais altos valores de eletronegatividade. Os elementos de transição são esses caras aqui, ó. São metais, e os metais são os que têm menores valores de eletronegatividade. Então, é a letra C, a corretinha mesmo. Ok?